Sentar. O que significa produzir o fruto do Espírito? Viver debaixo dessa ação do Espírito Santo vai muito além de ser cheio do Espírito Santo. Talvez você chegou hoje aqui neste culto e ao ouvir essa introdução, talvez tenha o pensamento, novamente. E eu quero fazer um alerta. Aquilo que você ouve aqui dentro, mais de uma vez, é aquilo que o Senhor quer trabalhar na tua vida. E enquanto você, eu, nós estivermos aqui neste mundo, estamos todos dispostos a aprender. Então que nessa noite os teus ouvidos estejam ainda atentos à palavra do Senhor. E sim, iremos reproduzir novamente essa introdução. Em nosso ambiente pentecostal, nos valorizam muito os dons do Espírito Santo. E eles são dádivas de Deus para a igreja, a fim de capacitar a noiva do Cordeiro para a obra que ela precisa desenvolver na terra. Mas o fruto do Espírito não é aquilo que Deus opera através de nós. O fruto do Espírito é aquilo que Ele opera em nós. É muito importante ter em mente que aquilo que Ele opera em nós é mais poderoso do que aquilo que Ele opera através de nós. No entanto, devo fazer menção a vocês a título: consciência cristã. Algumas vezes me deparo com pessoas e com irmãos novos convertidos na fé que estão frustrados com a vida cristã, porque eles não conseguem desenvolver em si mesmo o fruto do Espírito. Até se esforçam, buscam nessa vontade desenvolver o fruto do Espírito, mas quando vê que não alcançou, que a sua busca falhou, ou que não alcançou o alvo pretendido, ele entra em estágio de cobrança violentíssima, que gera uma frustração. E um detalhe, alguns até desanimam, abandonam sua vida cristã, e ele acha que não é capaz de produzir o fruto do Espírito. Eu quero aqui iniciar este estudo ou mensagem pontuando: não são frutos, é fruto. É como se fosse uma mexerica, e cada virtude é como se fosse um gomo dessa mexerica. A Bíblia está falando do fruto do Espírito, aquilo que o Espírito produz em nós. E outra coisa que devemos saber: quem produz em nós o fruto não é nós mesmos, é o Espírito Santo agindo em nossas vidas. Por isso o Espírito, usando Zacarias no capítulo 4, verso 6, diz: nem por força, nem por violência, mas pelo Espírito Santo. E é Ele quem gera em nós o fruto do Espírito. Pelo nosso esforço, até conseguimos amar um pouco mais, podemos ser um pouco mais bondosos, um pouco mais benignos, só que não vai haver constância, sempre haverá uma oscilação. Já quando é o Espírito que produz em nós essa virtude, elas passam a fazer parte do nosso dia a dia e são entranhadas em nosso caráter, em nossa vida e em nossa vida cristã. O apóstolo Paulo, em Efésios 4, verso 2, diz: o que ele está revelando para nós é que o caráter de Cristo em nós vai gerar humildade, mansidão e capacidade de suportar uns aos outros. E isso é uma virtude que o Espírito produz em nós. E como desenvolver o fruto do Espírito na minha vida? Primeiro, com um novo nascimento. Em João 3:1, Jesus respondeu: em verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Não tem como o fruto ser gerado em mim se eu não nascer de novo. Não há possibilidade, precisa nascer de novo. E segundo, Gálatas 5,16: andai no Espírito e nunca satisfareis a concupiscência da carne, andando segundo a palavra de Deus, andando de acordo com a palavra. A Bíblia, ela tem que ser o seu livro guia.
a sua prática de fé. Em Gálatas 5,16, verso 24 e 25, mas os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscência. Se vivermos no Espírito, andemos também no Espírito. O que é andar em Espírito? Andar em Espírito é cumprir a orientação de Deus para a minha e para a sua vida. Então, se eu quero que o fruto do Espírito seja desenvolvido em mim, eu preciso nascer de novo. Preciso andar em Espírito. E como é que eu ando em Espírito? Só pode andar em Espírito pela obediência. Se não for pela obediência, não é em Espírito. João 6, verso 66. Desde então, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e já não andam com ele. Quando eu ouço a palavra e ela é aplicada no meu interior e passa a reger a minha vida, então eu começo a andar em Espírito. É quando eu decido colocar a minha vida debaixo do comando da palavra, pela obediência à palavra de Deus. E grave isso: obedecer é o melhor caminho, obedecer é o melhor remédio. Se eu quero andar em Espírito e produzir o fruto do Espírito, eu preciso desenvolver a prática da obediência pela decisão da consciência. E por que eu quero produzir o fruto do Espírito? Para me tornar superior às pessoas, para me tornar melhor que as outras pessoas, para pisar nas pessoas, ou me mostrar mais crente que elas? Não. Jamais. Porém, sim, é para eu me tornar cada dia mais parecido com Jesus, para que minha vida faça notório aos homens no meu dia a dia, e isso é fruto do Espírito. E como é a experiência do fruto do Espírito? É a natureza de Deus reproduzida em nós. É a imagem de Cristo reproduzida em nós. É a virtude de Cristo reproduzida em nós. É a natureza de Deus reproduzida em nós. É preciso deixar isso frisado. Em Efésios 3,17, para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de que, estando arraigados e afundados em amor, a partir do meu aprofundamento na fé, eu tenho raiz. Quanto mais a natureza de Deus é reproduzida em nós, mais nós pareceremos com Ele. É como se perguntar: como que Jesus se comportaria na situação em que eu estou neste momento? Em 2ª carta aos Coríntios 4:10, trazendo sempre por toda parte a mortificação de Jesus Cristo em nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste através do nosso corpo. Paulo explica em Gálatas 2:20, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Ou seja, eu não reajo, quem reage é Cristo em mim. Significa que eu não faço mais as minhas vontades, é somente a vontade dele. Significa que quando eu estou fora do padrão, eu volto para o padrão. Porque eu entendo que a vida de Cristo precisa ser manifestada através de mim. E isso é produzir o fruto do Espírito. Isso é viver do Evangelho. Isso é viver cristianismo. Quando isso acontece, eu começo a parecer com Jesus. E é claro, na nossa caminhada, algumas pessoas não vão entender essa mudança que acontece em mim, que acontece em você. Algumas pessoas vão dizer: nossa, tá estranho. É ou não é verdade? Eu me lembro de Paulo. Um dia Paulo estava chateado com um irmão de Corinto, que estava abusando demais dele. E Paulo é revestido de certa vaidade e enobrecimento. Eu não sou o menor do mais dos nobres deste lugar. Paulo estava dizendo: eu sou da prateleira de cima. Eu estou entre os melhores. E o Espírito Santo, ele está em todo lugar. E ele viu Paulo e disse: vou te fazer passar em Filipos. Talvez um pouco na prisão, umas chicotadas, um pouquinho no calabouço, porque este seu enobrecimento humano
prejudica muito o meu propósito. Esse seu orgulho, ele atrapalha o meu propósito. E depois Paulo escreve assim: eu nem sou digno de ser chamado de apóstolo, eu nem sou digno de receber título. De repente o Espírito Santo diz: melhorou, mas eu vou dar mais uma ajustada. E quando o Espírito Santo dá mais uma ajustada, Paulo torna a escrever: eu sou como um aborto. O que ele está dizendo? Eu não estou na lista dos 12, eu sou aquele que escapou em último nível, em última instância, pego pelo laço. E lá na frente, Paulo torna a escrever: de todos os pecadores, eu sou o principal. Observa como Paulo mudou. Logo atrás ele era o mais nobre dos apóstolos, e agora dos pecadores ele é o principal. O que está acontecendo com Paulo? Deus tratou a natureza de Paulo para produzir nele a virtude de Cristo. E não é a prateleira de cima que nos atrai, é a presença de Deus que nos cativa, tornando-nos mais dependentes da graça. O que o Senhor está dizendo nessa noite? Se o fruto não está sendo produzido em mim, ou através de mim, o Espírito Santo, ele é vinheteiro, e ele vai tratar, para que você volte a produzir o fruto. Ele vai cavar, ele vai colocar esterco, ele vai podar, ele vai tratar com você, para que você comece a produzir. E nessa noite, com mais uma ministração poderosa da parte de Deus, o nosso pastor Eli, sobre a virtude da paz. As palmas louvam o Senhor. Glórias a Deus. Amada igreja, a paz do Senhor. Amém. Vocês estão bem? Passaram um domingo abençoado? Graças a Deus. Graças a Deus. Conseguimos chegar, apesar da chuva, apesar das dificuldades e dos intempéries. Estamos aqui mais uma noite para aprendermos um pouco mais com a palavra de Deus, através do Espírito Santo, nessa conferência sobre o fruto do Espírito. Já ouvimos aqui sobre o amor, sobre a alegria, e nesta noite iremos ouvir um pouco sobre a paz que Deus tem reservado para nós. Então eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Gálatas, Epístola de Paulo aos Gálatas. A partir do versículo 16, nós vamos ler alguns versículos. Enquanto você procura, eu quero louvar a Deus por mais esta oportunidade, agradecer ao nosso pastor Eduardo pela confiança e dizer que é uma responsabilidade muito grande podemos estar aqui falando de tão importante mensagem de Deus, que é o fruto do Espírito, porque é uma direção de Deus para a nossa vida toda. Não é para um momento. O fruto do Espírito, ele é a característica do crente. Ele é o perfil do crente. Obrigado, meu irmão. Eu tenho comigo que o Sermão do Monte, que Jesus vai ministrar ali de Mateus 5 até Mateus 7, e essa passagem de Gálatas 5, são as duas principais passagens que formam o perfil do verdadeiro crente, o perfil do verdadeiro servo de Deus, o perfil daquele que
que está aqui numa caminhada, sabendo que somos peregrinos e forasteiros nessa terra, e que o nosso objetivo final é nos encontrarmos com o Senhor nos ares e morarmos com Cristo para toda uma eternidade nos céus, num lugar preparado para a igreja. Então, que você continue com os teus ouvidos atentos. Serei muito rápido, mas tenho a certeza que sairemos daqui para sermos melhores do que adentramos a este lugar. Amém? Nos diz assim a palavra do Senhor. Gálatas 5, a partir do versículo 16. Digo, porém, irmãos, andai em espírito, e não cumpris as concupiscências da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. E estes opõem um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo espírito, não estáis debaixo da lei. Se são guiados pelo espírito, verso 18, não estão debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, quais são? Prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedice, glutonarias e coisas semelhantes a esta, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Glórias a Deus. Paulo, escrevendo àquela igreja de Gálatas, a igreja da província da Galácia, Paulo, ele vai detectar ali nessa igreja que ele fundou, ele vai detectar que está tendo alguns problemas relacionados a algumas questões que surgem. Gálatas é a primeira carta que Paulo escreve. Das 13 cartas que ele escreve, é a primeira. E ele vai detectar esses problemas e vai dizer aos nossos irmãos ali daquela província da Galácia do Sul, que agora nós éramos livres, que eles eram livres em Cristo. Mas eles precisavam tomar cuidado com essa liberdade para não dar ocasião à carne, para não pecarem. Eles precisavam tomar muito cuidado nas atitudes dele, nos comportamentos deles, porque eles estavam agora sendo ali testemunhas de Cristo. Eles precisavam agir de uma maneira que glorificasse o nome do Senhor. E Paulo vai dizer, não é com os dons, não é com os talentos, é com as vossas atitudes. E Paulo vai dizer assim, digo porém que andais no Espírito, e não cumpris as concupiscências. O que é concupiscência? Os desejos enfreados da carne, os desejos incontrolados da carne, os desejos ilimitados da carne. Porque a grande batalha aqui, o grande questionamento aqui de Gálatas 5, que estamos a falar nesta noite, que vai lá logo na frente falar do fruto do Espírito, é isso, é o conflito entre a carne e o Espírito. E Paulo vai dizer assim, há um conflito muito grande, há um conflito que ele precisa ser batalhado dia a dia, momento a momento, segundo a segundo, hora a hora, instante a instante. E esse conflito, ele é um conflito que vai perdurar até a volta de Cristo.
Ele não é um conflito que batalhamos hoje e amanhã podemos ficar tranquilo, não. A batalha, o conflito entre a carne e o espírito, ela é constante e só vai cessar quando estivermos com Cristo no céu, porque Apocalipse vai dizer que no céu vai ser um lugar onde não haverá dor, tristeza, angústia, homicídio, morte, não haverá choro. Então, essas obras da carne que veio ao mundo, à humanidade lá no pecado do Adão no Éden, só vai cessar quando estivermos nos ares, quando estivermos, melhor dizendo, no céu com Cristo. Então Paulo vai falar assim, porque a carne, ela cobita, ela milita, ela luta contra o Espírito. E se vocês andam no Espírito, se vocês têm o Espírito, vocês não podem dar lugar à carne. Vocês precisam se posicionar, lutar, batalhar para que as obras do Espírito apareçam e as obras da carne, do homem natural, as obras do homem pecaminoso, as obras do homem adâmico, as obras que contraímos de Adão lá do Éden, ela não venha a permanecer. Vocês estão agindo de tudo, vocês estão agindo mal, vocês estão dando lugar para a carne. Aqui ele vai relacionar algumas obras da carne que a igreja de Gálatas estava praticando e que eles precisavam mortificar. É isso que Paulo vai falar aos romanos, mortificando a carne, porque o velho homem, igreja, ele não morre, ele está dentro de nós, e se a gente não tomarmos cuidado, a qualquer momento ele vem para fora. E o velho homem, quando pula para fora, quando se exterioriza, quando se materializa, as obras da carne traz um prejuízo muito grande, primeiro para Cristo, depois para o homem e para a igreja e para o reino. Então Paulo falou assim, tome cuidado, vigiem, se posicionem, busquem o Espírito de Deus, porque vocês agora não são mais simplesmente homens e mulheres qualquer, vocês são testemunhas de Cristo. Vocês foram libertos do pecado por Cristo, mas vocês precisam continuar batalhando. Vocês precisam continuar se esforçando para viver o fruto do Espírito. Então o grande conflito de Gálatas 5 aqui é isso, é a batalha da carne contra o Espírito. E quando Paulo vai dizer aqui, olha, as obras da carne são essas, mas o fruto do Espírito, e ele vai dizer mais ainda, aqueles que praticam as obras da carne não herdarão o reino de Deus. Paulo está dando uma mensagem dura, está falando uma mensagem realista. Olha, o reino de Deus não é para quem pratica as obras da carne, o reino de Deus é para quem tem e pratica o fruto do Espírito, porque contra o fruto não há lei. Não há nada que nos impeça de praticarmos o amor, a alegria, a bondade, a longanimidade, a gentileza, a paz, temperança, o domínio próprio, a mansidão. Contra isso não há lei. Nós temos toda a liberdade para praticarmos aonde estivermos, no momento que estivermos, seja de dia, de noite, dentro de casa, fora de casa, na condução. Esse é o propósito do fruto do Espírito, é que aonde estivermos, representamos Jesus. Porque o fruto, ele está nos falando, ouvimos aqui sobre caráter, e o fruto aqui, ele simboliza o caráter de Cristo. Caráter no grego aqui, que Paulo vai nos dizer, ele está dizendo uma marca. Nós temos que ter a marca de Cristo, igreja, porque o mundo aí fora, ele não lê Bíblia, ele lê o crente. Nós somos a Bíblia que o mundo está lendo. E qual é a Bíblia que o mundo está lendo através da minha e da tua vida? Foi essa questão que Paulo levantou na igreja de Coríntios. Ele diz, olha, vocês são a carta que todos os homens estão lendo. Por isso vocês não podem se comportar de qualquer maneira.
Por isso as atitudes de vocês não podem ser de qualquer maneira guiado pelo impulso, guiado pela carne. Tem que ser guiada pelo Espírito Santo de Deus. Tem que ser guiada pelo Espírito Santo de Deus. Porque Jesus, quando ascendeu aos céus, Ele disse que mandaria o Espírito, e esse Espírito glorificaria Ele. E se nós estamos cheios do Espírito de Deus, através dos dons, nós também precisamos glorificar a Jesus. Se o Espírito de Deus glorifica a Cristo, ainda mais nós. É por isso que Paulo vai falar que os frutos é do Espírito. Então, se o fruto é do Espírito e nós queremos ter esse fruto, praticar esse fruto, nós temos que buscar o Espírito, obedecer o Espírito, ser dirigido pelo Espírito, não entristecer o Espírito, sermos guiados pelo Espírito, convencidos pelo Espírito, porque só assim seremos verdadeiramente servos do Senhor. É isso. Quando Paulo fala aqui da paz, dos frutos do Espírito, ele está direcionando aquela igreja e dizendo: olha, vocês precisam andar em unidade, vocês precisam andar em harmonia, vocês precisam demonstrar o caráter de Cristo. Vocês precisam refletir aonde vocês forem o caráter, a natureza santa, imaculada de Cristo. Eu repito, a igreja, ela olha para nós e ela quer ver em nós, a igreja no mundo, algo diferente da igreja. E nós, como testemunhas, como cristãos que somos, a palavra cristão do grego significa um mini Cristo. Nós somos um mini Cristo, porque foi isso que aconteceu com os apóstolos. Quando eles chegaram em Bereia, se eu não me engano, eles olharam, viram a atitude dos apóstolos e disseram: olha ali os cristãos. Ele estava dizendo: olha ali um mini Cristo. E este é o chamado que Deus tem para a igreja. Nós precisamos ser mini Cristo. Nós precisamos refletir a luz de Cristo. Nós somos o sal da terra. Nós precisamos nos apresentar com temperança, porque o mundo tem que experimentar de nós e sentir não o gosto do homem, mas sentir o gosto de Cristo. O mundo tem, nós temos que exalar. Não é o cheiro do perfume, não é o cheiro do nosso dinheiro, da nossa história. O mundo tem que cheirar o crente e sentir o aroma de Cristo. Isto é viver, é desfrutar o fruto do Espírito. É isso. O mundo está lendo a carta que somos nós. E que carta que o mundo está lendo? Billy Graham vai dizer que nós somos a Bíblia que o mundo lê. O mundo não lê Bíblia, o mundo lê o crente. Ou você acha que lá no seu serviço não estão te lendo? Não estão te lendo. Lá na sua escola, na condução, na vizinhança, por onde você passa. Você acha que as pessoas não estão de olho? Porque as pessoas, o mundo infelizmente jaz no maligno. O mundo é hipócrita. O mundo fica procurando uma brecha no crente para julgar toda uma geração. Mas eu quero profetizar que durante esta série nós seremos crentes melhores, seremos servos melhores, seremos pastores melhores, presbíteros melhores, evangelistas melhores, obreiros melhores, representantes de Cristo melhores. E só através do fruto do Espírito é que conseguiremos isto. Só através das novas características, ou das novas qualidades, ou das novas dimensões desse fruto. Porque o fruto é um só.
Não podemos separar amor de paz, mansidão de alegria, longanimidade de temperança, bondade de domínio próprio, não. O projeto de Deus é que tenhamos esses frutos. Não é um, não é dois, não é três, é os 9. É as 9 características do fruto do Espírito. Tem que fazer parte da nossa vida. Fácil não é, mas com Cristo conseguiremos. Com a ajuda do Espírito venceremos a carne. Em nome de Jesus, nesta noite saia daqui, mas convicto que nós precisamos do Espírito Santo. Que sem Ele nada poderemos fazer. Precisamos do fruto, porque a única coisa que vai nos levar para o céu com o testemunho é o fruto. Dons nos salva. Deus não está preocupado com nossos dons e talentos, não, pastor, não, isso Ele que dá. E alguém está preocupado com aquilo que Ele dá. Agora o fruto nós temos que produzir com a ajuda do Espírito. Tem uma história na Bíblia, Marcos 12. Jesus sentiu fome e Ele viu uma figueira. Conhecemos essa história, está falando de Israel, mas eu vou conjecturar para nós. E Ele foi a uma figueira cheia de flores, cheia de folhas. E Ele foi até a figueira e não tinha fruto. Conhecemos, Ele amaldiçoou aquela figueira e nunca mais ninguém comeu fruto daquela figueira. Por que Jesus fez isso? Porque eu não sei se todos conhecem, mas a figueira nasce primeiro os frutos, depois as folhas. Quando você vê uma figueira com folhas, é porque tem frutos. Porque o fruto vem primeiro que as folhas. Jesus viu a figueira bonita, cheio de flores, cheio de folhas. Jesus falou, aquela figueira está cheia de frutos. Mas quando chegou não tinha fruto e Ele amaldiçoou. Porque Jesus não está preocupado com as nossas folhas, com as nossas flores. Jesus está preocupado com o nosso fruto. Ai, Jairacamanai. O que vai chamar a atenção de Jesus não é as folhas, é o fruto. E com o fruto temos produzido. Será que temos tido mais folhas do que fruto? Será que estamos dando mais importância para as folhas do que para o fruto? As folhas é bonito, a igreja está linda, cada um com as suas folhas, cada um com as suas flores. Mas isso só vale aqui para nós, para o reino. Isso não vale nada. O que vale para o reino de Deus é frutos, é frutos, é frutos, é frutos. Então nós vamos entender. Tem outra passagem na Bíblia, todos conhecem também. Está lá em Lucas 6, 43, coloca para mim, Lucas 6, 43, 44. Eu vou usar pouco, eu queria usar muito, mas o tempo não é. Se tiver alguém anotando, você vai anotando na sua casa, você olha lá o que Jesus diz. Porque não há boa árvore que dê mau fruto, nem má árvore que dê bom fruto. 44. Porque cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto. Pois não se colhe figos de espinheiro, nem se vitimam, nem se colhe uvas de abrolho. O que Jesus estava dizendo nesta palavra? Que nós somos reconhecidos, não é pelas nossas folhas, é pelo nosso fruto. A árvore é conhecida pelo fruto. Qual é o fruto que você tem produzido? Como nós temos sido reconhecidos? Como as pessoas têm olhado para nós? Será que temos produzido frutos bons? Será que temos produzido frutos dignos de arrependimento? Esta é o propósito de Deus para nós nessa conferência, é entendermos que precisamos antes das folhas, é necessário as folhas, a flor, mas é necessário primeiro o fruto. O fruto.
Cada árvore é conhecida pelo seu fruto. E a única maneira de darmos frutos bons é estarmos enxertados em Deus. João 15, conhecemos a passagem da videira. Jesus disse: eu sou a videira, meu pai é o lavrador e vocês são os ramos. E todo ramo que está em mim precisa dar bom fruto, porque se ele não der bom fruto, meu pai vai vir, vai cortar ele e vai lançar fora. Jesus foi bem claro que o nosso fruto precisa ser produzido em Cristo. O nosso fruto precisa ser produzido em Cristo. É a única maneira de produzirmos frutos bons é estando em Cristo, e Cristo estando em nós. Foi isso que ele falou: olha, toda vara que em mim não dá fruto, meu pai atira, e toda vara que dá fruto, ele limpa para que dê mais fruto. Estais em mim e eu em vós. Como a vara de si mesmo não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiveres em mim. Você quer produzir bons frutos? Esteja em Cristo, seja enxertado em Cristo, obedeça a palavra de Cristo, cumpra a palavra de Cristo, se esforce para andar nos caminhos de Cristo, e assim nós iremos produzir bons frutos. Não tem outra maneira, porque Jesus vai falar: eu sou a videira, vós as varas, quem está em mim, eu nele, este dá bom fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Não tem outra maneira de darmos frutos, a não ser com a ajuda do Espírito Santo de Deus, que é o ajudador enviado para socorrer a igreja, para ajudar a igreja, para sustentar a igreja, para dar ajuda para a igreja. É o Espírito Santo de Deus. É só em Cristo, igreja, não há outro caminho. Não tem como darmos bom fruto. O fruto do Espírito, o dinheiro não compra, a intelectualidade não compra. Não é um concurso público que você faz uma prova e adquire, não. É uma vida constante de renúncia com Cristo Jesus, na direção do Espírito Santo de Deus. E nesta noite o Espírito está neste lugar, preparando a nossa árvore, que é a nossa vida, para darmos bom fruto. Sabe o que esses domingos vai produzir em nós? Deus vai preparar a terra. O Espírito Santo vai regar a terra, vai adubar a terra, vai podar a árvore, vai tirar toda a erva daninha do redor, porque nós vamos terminar esta conferência e entrar 2024 produzindo o fruto do Espírito em todo momento, em todo lugar. Esse é o propósito. Fruto é mais importante do que qualquer outra coisa, porque nós podemos produzir qualquer outra coisa e mesmo assim não sermos conhecidos. Mateus 7, no Sermão do Monte, 22, 23. Por isso que o fruto é mais importante do que tudo. Coloca Mateus 7, 22, 23, por favor. E eu já vou entrar na paz. Calma, é só uma introdução e vai ser muito rápido aqui. Mas nós precisamos ter essa compreensão a cada dia, a cada culto, que Deus está nos chamando para uma responsabilidade, ser representante de Cristo. Então nós temos que buscar primeiramente frutos, não outra coisa. Olha o que Jesus estava dizendo: muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônio, e em teu nome não fizemos maravilhas. E então Jesus lhes dirá abertamente, Jesus não vai esconder, vai falar abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade.
E nós vamos entender aqui que eu posso pregar sem produzir frutos, eu posso cantar sem produzir frutos, eu posso expulsar demônios sem produzir frutos, eu posso fazer a obra sem produzir frutos, mas eu não posso entrar no céu sem produzir frutos. Eu posso fazer tudo aqui e não entrar no céu, porque dons não coloca ninguém no céu. Quem coloca a gente no céu é fruto. É fruto. Precisamos produzir frutos. Frutos. E nesta noite o fruto que precisamos produzir é a paz. Paulo vai dizer, olha, amor, alegria e paz. Esses 3 primeiros frutos são frutos ascendentes na vertical, é fruto do nosso relacionamento com Deus. Os próximos 3 é fruto do nosso relacionamento conosco, e os 3 últimos é com os homens. Então é uma coisa ascendente, é na vertical. E Paulo vai dizer assim, ó, essa paz que Paulo está falando não é a paz que o mundo, principalmente nos tempos atuais, que mais ouvimos falar é sobre paz. O mundo está em guerra, o mundo está em conflito, as instituições globais estão quebrando a cabeça, gastando milhões, bilhões, queimando os neurônios para tentar chegar a uma paz mundial, a uma paz de uma tranquilidade por uma ausência de guerra. Essa era a paz que os gregos tinham em mente, era a paz do intervalo entre uma guerra e outra, a paz que o mundo está buscando. É uma paz que não vai ter solução, não vai ter resposta, porque a verdadeira paz só Jesus pode dar, porque Ele mesmo disse em João 14, eis que vos dou a paz, a minha paz vos dou, e não é a paz que o mundo pode dar. A paz do mundo é passageira, a paz do mundo é egoísta, a paz do mundo só traz momentos, mas a paz de Deus, a paz do Espírito Santo, a paz como dom, é uma paz que nos dá tranquilidade, mesmo em meio às batalhas, mesmo em meio às guerras, mesmo em meio às adversidades, mesmo em meio aos conflitos da vida. Nós temos a segurança que a nossa vida está na mão de Deus, o nosso amanhã está na mão de Deus, a nossa confiança está em Deus. Esta é a paz que Paulo está falando, é a paz do Irene, do grego, é a paz da segurança, que independente de como esteja a situação, Deus está no controle. É esta paz que é gerada pelo Espírito que a igreja precisa ter. Se tem dinheiro, eu estou em paz, se não tem, eu estou em paz, se a porta abriu, eu estou em paz, se ela fechou, eu continuo em paz, se o casamento está em crise, eu estou em paz, se não está, eu continuo em paz, se me der a oportunidade, eu estou tranquilo, se não me der, eu continuo tranquilo. Recebe esta paz, recebe, pega, pega. Não é a paz do momento, não é a paz de circunstâncias, não é a paz produzida pelo homem. Deus vai te dar paz. Você não precisa do ouro na prata, a igreja precisa de paz. Paz, porque as atribulações da vida têm tirado o nosso sossego, as adversidades da vida têm nos feito nos desesperar,
não sabemos o que fazer, temos nos angustiado, nos afligido, temos perdido a razão, tomado atitudes impensadas, incontroladas. Essa não é a paz do Espírito, e nem é a paz do Velho Testamento, Shalom. Ainda era, Shalom é muito mais do que paz, é prosperidade, segurança. Mas a paz do Novo Testamento, a paz que Paulo está falando aos Gálatas aqui, ela vai muito mais do que um momento, ela vai muito mais do que uma condição, seja ela qual for. A paz que Paulo está falando aqui é a quietude de coração e mente, é uma paz que vem de Deus, é um relacionamento que temos com Deus, não é um relacionamento que temos com as coisas não traz paz. A única paz verdadeira é só em Jesus, através do Espírito Santo de Deus. E esta paz é baseada na convicção que tudo vai bem. Tudo vai bem. Independente do mar bravio, as coisas vão bem. Independente, igual aquela viúva, o filho havia morrido e perguntaram: vai tudo bem? Ela falou: vai bem, porque ela sabia que quem tinha dado o filho não foi o homem, foi Deus. E ela tinha tranquilidade que o Deus que deu se responsabilizaria. Vai tudo bem. Essa é a paz. Independente, não se desespere, espere, mantenha a tranquilidade. Essa situação não vai perdurar para sempre. Deus está no controle. A história da igreja não perdeu o controle. O mundo pode estar de cabeça para baixo, o mundo pode estar descontrolado, as pessoas desesperadas, mas aquele que tem a paz como fruto do Espírito está descansando em Deus, esperando em Deus, confiando em Deus. A expectativa dele não está na condição do país, numa reforma econômica. A situação dele está na mão de Deus. É a paz como um estado, uma condição de tranquilidade, grande calma. Não é qualquer tranquilidade, é grande calma, segurança e confiança. Essa é a paz do fruto. Essa é a paz. Não depende do que está acontecendo ao redor, depende de Deus. E a paz do Espírito, ela é uma paz abundante. Ela é uma paz que flui da fonte inesgotável que é Deus. É por isso que Paulo vai falar que contra essas coisas não há lei. Porque o que vem de Deus não tem limite, o que vem de Deus não é limitado, é inesgotável. E é esta paz que Deus tem preparado para nós nestes dias. A paz inesgotável, pode procurar em Deus, buscar em Deus, porque não tem limite. Pode se encher de paz, pode se esvaziar, porque Deus vai encher de novo. Não tem limite. Não tem limite. A paz é tão importante que em Isaías 9:6, quando vai ser profetizado sobre a vinda de Jesus, vai dizer que ele é o príncipe. Mereciam glória. Ele é o príncipe. Ele é o príncipe da paz. Ele é o único que pode dar uma paz que o mundo não pode dar.
Ele vai dizer também lá em João: isto vos escrevo para que em mim tenhais paz, no mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo, eu venci o mundo. E João 15 vai dizer: se nós estivermos em Cristo, Cristo em nós, nós também venceremos. Jesus está falando conosco nesta noite, para que tenhamos paz, porque no mundo tereis aflições, no mundo tereis angústia, as coisas muitas vezes não darão certo, a situação muitas vezes não ocorrerá do jeito que esperamos, mas a paz de Cristo vai nos fazer permanecer na posição, permanecer no lugar, permanecer com a mente tranquila. E para finalizar, nós vamos ver na Bíblia que as principais atividades do Espírito Santo estão entrelaçadas com a paz. Nós vamos ver em Apocalipse 1:4 dizendo graça e paz. Nós vamos ver em 2 Coríntios 13:11 falando sobre amor e paz. Nós vamos ver em 1 Tessalonicenses 5:23 falando sobre santidade e paz. Tiago nos dizendo em 3:18 sobre justiça e paz. Paulo dizendo aos romanos que o reino de Deus não era comida, bebida, mas era justiça, alegria e paz. Isaías vai dizer que, em Isaías 26:3, confiança e paz. E Romanos 8:6 vai nos dizer sobre vida e paz. As principais ações do Espírito Santo estão relacionadas à paz. Então receba a paz com graça, receba a paz com amor, receba a paz com santidade, receba a paz com justiça, a paz com alegria, a paz com confiança, a paz com vida, a paz, receba, pega, é a paz, é de paz. É paz. E essa paz que Paulo vai falar, ela está em 3 esferas: a paz com Deus, a paz de Deus e a paz com os homens. Esse é o fruto do Espírito. Paz com Deus. Estávamos destituídos da glória de Deus, Romanos 3:23, por causa do pecado. A paz que foi quebrada lá no jardim do Éden. Essa paz foi quebrada, a paz que Deus tinha com o homem. E somente através de Jesus, que é o príncipe da paz, que é a nossa paz, novamente nós vamos ter paz, comunhão com Deus. Então a paz com Deus começa na conversão. A paz com Deus, ela só é possível a partir do momento que reconhecemos o sacrifício de cruz, levantamos a nossa mão, confessamos o nosso pecado, nos arrependemos e deixamos a nossa vida por completa com Cristo. Você quer ter paz que o mundo não tem? Entrega a tua vida a Cristo. Você quer ter paz que o dinheiro não dá? Se converta a Cristo. Você quer ter paz que o governo não dá? Se arrependa e volte para Cristo. Não tem outra maneira de termos paz com Deus. Jesus morreu para nos trazer a paz. Isaías 53, o castigo que nos traz a paz estava sobre quem? Sobre o pastor Eli? Sobre o pastor Ed Carlos? Sobre o ministério Aviva? A paz estava sobre quem? Sobre Jesus. Aprova é o Pai moê-lo, aprova é o Pai entregá-lo.
Ele foi à cruz por livre e espontânea vontade, porque a única maneira de termos paz com Deus é através do sacrifício de cruz. E nesta noite, a primeira coisa que o diabo quer quebrar é a nossa paz com Deus. Mas eu vou profetizar que a tua casa vai ter paz com Deus, a tua família vai ter paz com Deus, o teu relacionamento vai ter paz com Deus. Deus vai alcançar os teus com paz que Ele, só Ele pode dar. É a paz da conversão, não é a paz de vir para a igreja, é a paz de nos relacionarmos com Cristo. Essa é a paz com Deus. E depois vem a paz de Deus. Eu vou acelerar aqui, mais 5 minutos eu acabo. A única maneira de termos paz com Deus é termos a paz de Deus. Sem paz com Deus não pode haver a paz de Deus. Primeiro temos paz com Deus, e depois temos a paz de Deus. Só Jesus é a verdadeira paz. Só através de Jesus venceremos as aflições do mundo. Paulo, escrevendo aos Colossenses, vai dizer assim: que a paz de Deus domine os vossos corações. A paz de Deus domine em vossos corações. Paulo, escrevendo aos Filipenses, conhecemos esse verso: a paz de Deus que excede todo entendimento. Essa é a paz do Espírito. É uma paz que o maior cientista, o maior homem, o maior estudado não compreende, porque ela é uma paz que nos dá tranquilidade em meio às adversidades. É a paz que Pedro teve quando estava lá em Atos 13, estava preso no meio de 2 guardas, guardado. Pedro sabia que ia morrer no outro dia, mas ele estava em paz, ele estava tranquilo, ele estava dormindo, sabendo que a vida dele estava na mão de Deus. Deus vai te dar paz para você dormir, Deus vai te dar paz para você enfrentar a situação. Deus está dizendo: a partir de hoje, você vai deitar e dormir, você vai deitar e descansar, porque o amanhã não pertence a você, o amanhã está na mão de Deus, e Ele é o nosso Deus. A paz de Deus possa dominar os vossos corações. A paz de Deus que excede todo entendimento. Não tem como compreender essa paz graciosa que nos faz termos tranquilidade. E para finalizarmos, a paz com os homens. Não tem como termos paz com os homens se não tivermos a paz de Deus, a paz com Deus e a paz de Deus. Precisamos ser pacificadores. Jesus, lá no Sermão do Monte, Mateus 5:9, ele vai dizer que bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Nós precisamos ser agentes de pacificação, precisamos semear a paz, precisamos ser construtores de paz, precisamos ser produtores de paz, precisamos ser promotores de paz, porque os pacificadores serão chamados filhos de Deus. A única maneira de sermos chamados filhos de Deus é sermos pacificadores, como foi Abraão. Abraão, em Gênesis 13, ele estava aquele conflito entre os pastores de Ló e os pastores de Abraão, por causa da terra que já não suportava. Abraão tranquilo, como um pacificador, como um filho de Deus, ele vai resolver aquela situação da melhor maneira. Ele poderia ter dado a palavra final, ele poderia ter avocado para si aquela situação, mas ele, como pacificador tranquilo, sabendo que a vida dele estava na mão de Deus, que a direção da vida dele estava na mão de Deus, ele vai dizer para Ló: escolhe aí o lado que você quer ir,
aí, e Deus seja contigo. Abraão não se preocupou com o que Ló iria escolher, porque Abraão estava em paz, o coração de Abraão estava em paz. Abraão estava com a paz de Deus, que excede todo o entendimento. Abraão sabia que para onde ele fosse, Deus iria abençoar. Deus está dizendo: não vai lá discutir, não vai lá tomar a frente, não vai lá quebrar tudo. Não, deixa que Deus trabalhe para você. Aonde você for como pacificador, Deus vai te honrar, Deus vai te abençoar. Deixa eles agirem em guerra. Você está em paz, você está em paz. Não vai discutir, não vai brigar. Deixa Deus trabalhar. Deixa. Quem trabalha por ti é Deus. Quem te abençoa é Deus. Quem julga a tua causa é Deus. Pacificador. Precisamos ser pacificadores. Romanos 12:18. Se possível, tenhamos paz com todos os homens. Hebreus 12:14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Segui a paz com todos. Que depender de nós, tenhamos paz com todos. Não deixe que as obras da carne, a ira, toma conta e você perca tudo aquilo que você já construiu. Deus está dizendo: tenha paz, tenha paz. Faça igual Isaac. Você cavou o poço, vier o inimigo, tampou, cava outro. Se tampar, cava outro. Se tampar, cava outro. Uma hora Deus vai te honrar, mas não vai brigar, não vai. Não. Se não der certo, saia. Foi o que Isaac fez: cavou um, cavou dois, tamparam. Ele saiu daquele lugar, cavou outro e nunca mais te encheram o saco. E Deus deu vitória para ele. Deus está dizendo: Ele tem um lugar novo para você cavar poço. Ele tem um lugar novo para você cavar poço. E esse poço que você vai cavar a partir de hoje vai te trazer honra, vai te trazer alegria, vai te trazer prosperidade, vai te trazer confiança. Paz com os homens. Paz com os homens. E somente através do Espírito podemos ter essa paz. Se coloque de pés. Só os pacificadores. Só os pacificadores. Só os pacificadores. Rabaixou. Recai na Yacai. Israel e a igreja primitiva sempre avançou mais rápido, pastor Eduardo, quando estavam em paz, quando a paz estava reinando. A Bíblia vai dizer que quando a paz reinava, o povo progredia. Quando a paz reinava, a igreja primitiva multiplicava, crescia, era edificada. Eu quero profetizar que toda ação do mal para tirar a paz do ministério Aviva cai por terra nesta noite, porque nós vamos avançar em paz, nós vamos conquistar em paz, nós vamos triunfar em paz. Deus vai edificar a igreja em paz, Deus vai multiplicar a igreja em paz. Eu quero profetizar: a tua casa vai crescer em paz, o teu ministério vai crescer em paz, a tua vida financeira vai crescer em paz, a tua vida espiritual vai crescer em paz. Em paz. Independente da situação, agora eu finalizo. Mais um exemplo aqui que Deus me deu. Daniel foi um homem que viveu em paz. Quando tentaram ele, quando deram as iguarias do rei, ele estava em paz, não aceitou. Quando deram a proposta para ele não orar mais, ele estava em paz, continuou orando. Quando jogaram ele nas covas dos leões, ele estava em paz. Quando o rei foi na outra manhã perguntar: e aí, Daniel? Ele falou: o meu Deus, a quem eu sirvo,
tampou a boca do leão, me salvou. Ananias, Misael e Azarias estavam em paz, não se prostraram perante a estátua de Nabucodonosor, foram jogados na fornalha, mas na fornalha o Deus da paz, o príncipe da paz estava com ele. Então, em nome de Jesus, este terceiro dia dessa conferência é a paz que precisamos para triunfar. Deus vai te dar paz para comprar, para vender, para negociar. Deus vai te dar paz para passar pelas covas dos leões, para resistir à tentação do mundo. Deus vai dar paz para você enfrentar a crise dentro de casa. Deus vai dar paz para você triunfar em meio à adversidade. Só você que crê, levanta a tua mão, glorifica e receba, 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 receba. Queridos, que palavra gloriosa. Nós já vamos terminar. Sente um minuto, receba essa palavra. Irmãos, eu já vou ser muito rápido aqui. Preste atenção uma coisa. Sabe por que está acontecendo tantas barbaridades? Você abre a rede social e você vê tantas barbaridades ainda, muitas das vezes dentro da igreja. É porque as lideranças não estão pregando essa palavra. Essa palavra aqui, irmãos, muitas das vezes você está esperando chave de carro, chave de casa. Essa palavra aqui, ela não vai te trazer isso, vai fazer você uma pessoa diferente. Essa palavra aqui vai mudar o seu comportamento. Essa palavra aqui vai fazer você ser um homem de verdade. Ah, porque fulano está em depressão, porque ei, é porque falta essa palavra aqui, ó. É porque um irmão, um pastor matou a esposa, matou queimada. É porque falta essa palavra aqui. Aí eu coloco culpa em quem? Nos líderes que não pregam. Sabe por quê? Porque quer pregar mensagem de autoajuda, quer pregar mensagem para poder levar o ego da pessoa, e a pessoa está doente, não da carne, mas do espírito. E quando a carne está doente do espírito, falta este remédio. E esse remédio não é todos que gostam de tomar. Esse remédio, mas essa mensagem, poxa vida. Só que essa mensagem vai fazer você chegar em tantos lugares, vai fazer você ser um crente, vai fazer você ter paz, alegria, amor, longanimidade, benignidade, mansidão. É essa palavra aqui, ó. Você quer ver mensagem de poder, de rodar, de profecia? Vem quarta, vem sexta, mas domingo. Não adianta eu levar você, aleluia, lá nas alturas, mas a sua alma está doente, está sangrando. Aí fulano dizendo, fulano morreu, fulano se enforcou. Mas por quê? Será que ele entrou numa igreja que pregou essa palavra assim, ó? O espírito da morte foge quando ouve essa palavra aqui. Eu vou dizer para você, o espírito da morte que coloca na tua mente para você se destruir, quando ele ouve essa palavra, ele sai correndo. Porque o Espírito de Deus está sobre você, e como o Espírito de Deus está sobre você, o diabo não pode, aleluia, atravessar. Esse culto poderia estar mais cheio, mas tem gente que escolhe culto
E muitas das vezes está precisando disso aqui, ó, desse alimento, pastor Eli. Eu vou dizer de novo. Ei, pastores, pode deixar gravado. Ei, pastores, começa a pregar essa palavra na tua igreja, e você vai ver que esse mal de depressão, de suicídio vai começar a ser destruído. Porque quem vence é a igreja. Quem vence é a igreja. Para de pensar, aleluia, na tua igreja ficar rica. A minha igreja tem que estar rica. O fundo, aleluia, do financeiro da minha igreja tem que estar rico. E tem gente se matando porque não tem essa palavra. Aí depois coloca o coitadinho. Por quê? Porque na tua igreja não prega essa palavra. Os pastores aí preocupados em andar só de avião, de jato. Ah, não, vamos pregar a mensagem aqui para levar o autoajuda, para crescer as condições financeiras. E a pessoa fisicamente está bem, financeiramente está bem, mas a alma está morrendo. Me diz, me ajuda. Aí depois faz um vídeo. Licença aqui, por favor, desce que o seu lugar é lá embaixo. Ai, eu estou em depressão, não sei o que eu faço, não sei o que está acontecendo. Daqui a pouco você vê a notícia: fulano se jogou, fulano se matou. Por quê? Porque quem tem um fruto do Espírito não tira a sua vida. Então começa a pensar bem. Qual é a mensagem que eu quero para mim? O que adianta o homem ganhar tudo, mas perder a sua alma? É bom ouvir palavras que nos motiva, que nos faz acordar cedo, levantar, ler o livro, correr. Mas e a sua alma, como está? Ei, pastores, você vai dar conta. Você vai dar conta. Ah, porque fulano teve o livre-arbítrio e pulou. Mas será que você pregou a palavra certa? Ou você pensou no dízimo dele, no dízimo dela? Você foi lá passar a mão na cabecinha dele porque o dízimo dele é 5 mil, 10 mil. Aqui não. A palavra de Deus tem que ser pregada. Aplauda o Senhor Jesus Cristo. Receba essa